Muito bem, então vamos começar aqui esse estudo, essa aula, com a criação do nosso primeiro modelo de Machine Learning de aprendizado de máquina. E é isso, vamos lá, sem mais delongas, deixa eu só tirar minha cara aqui. Beleza. Então, minha cara devidamente. Eu vou deixar aqui no cantinho, espero que não atrapalhe. Bem, a gente viu na aula passada os dados que a gente ia trabalhar, né? E eu também, eu preciso confessar aqui uma coisa. Eu acabei de gravar o vídeo com tudo o que eu ia explicar aqui. Estou refazendo porque eu esqueci de botar para gravar. Então eu gravei para mim mesmo, serviu de treino. O ponto negativo é que já está tudo aqui rodando bonitinho, né? Então vocês não vão me ver construindo aqui enquanto eu vou explicando. Já está aqui construído, eu não vou refazer e vai ser assim mesmo. Eu não sei se dá para limpar as células. Primeira coisa que eu queria falar é, abandonei o VS Code. O VS Code não ia me ajudar com ciência de dados, porque, se vocês sabem, eu estou usando o Jupyter, né? E se você quiser, é uma opção. Ele roda local, roda aqui no meu computador. Mas se você não tem um computador muito bom, uma ótima opção é você usar o Google Colab, o notebook do Google Colab também. Tem tudo lá instalado lá, se não me engano, tem lá o Anaconda e lá vem tudo. E estou usando o Jupyter, os mesmos dados da aula passada, a gente vai sempre trabalhar com esses dados aqui, né? Então estou usando o Jupyter por quê? Porque ele tem esse kernel, né? Esse trusted aqui, em que ele consegue, digamos assim, salvar numa memória pedaços de código que já rodaram. Né? Se eu fosse fazer isso aqui no VS Code, eu teria que ficar rodando tudo, toda vez que eu fosse rodar alguma coisinha. Não é o ideal, né? Principalmente quando se fala de ciência de dados, onde o treinamento de um modelo pode demorar algum tempo. Então, no nosso caso não. No nosso caso, ele lembra que o banco de dados aqui não tem mais do que 15 mil linhas. Não chega nem a 14 mil, né? É grande, mas não é colossal. Eu não sei se dá para limpar. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui. Bem, eu dei uma pesquisada aqui rápida, não encontrei uma forma fácil de limpar aqui. Eu estou aprendendo no Jupyter agora, não tenho muita familiaridade com ele, né? Mas é isso aí, a gente vai aprendendo junto. Para quem não sabe o Jupyter, então tenha um pouquinho de paciência. Me ajuda aqui, escreve aqui nos comentários se você sabe como é que limpa as cédulas, isso aqui no Jupyter. Deixa eu ver, open shutdown kernel. Beleza? Será que se eu agora abrir com o kernel desligado ele... beleza. Vamos assim mesmo. Então, vamos criar o nosso primeiro modelo de Machine Learning de aprendizado de máquinas. Eu vou explicar aqui mais uma vez, quer dizer, mais uma vez para mim, a primeira vez para vocês, como é que a gente vai fazer isso. Então, para construir um modelo de Machine Learning, nós passamos por 4 etapas. A primeira etapa a gente vai definir o modelo a ser usado, a segunda treinar o modelo, prever e avaliar. Definir o modelo a ser usado, isso a gente já foi feito nas aulas passadas. Lembrando que isso aqui é um curso introdutório de Machine Learning, então a gente vai usar o modelo mais básico e mais simples que tem, que é a árvore de decisão. Na próxima aula, eu vou usar a floresta aleatória, né, para melhorar o nosso modelo. Mas por enquanto aqui vai ser árvore de decisão. Já foi feito. Agora nós vamos treinar o nosso modelo. Depois de treinado, a gente vai prever com base no que foi feito e depois avaliar e validar se esse modelo serve para alguma coisa ou não. Então, vamos lá. Essa primeira célula aqui eu simplesmente copiei e colei o que a gente tinha feito lá no VS Code. Então, importei o pandas como PD, peguei aqui o caminho onde está o nosso data frame em CSV. Coloquei aqui nessa variável o data frame, usando a função do pandas de ler o CSV.
Então ele lê esse CSV aqui, em seguida roda o describe para ele descrever para nós o que ele acabou de ler aqui. Então, aquilo lá da aula passada, número de quartos, preço, distância, beleza. Como que a gente vai fazer o nosso treinamento? Lembrando que quando a gente vai treinar o modelo, é como que nós fôssemos descrever uma função. Não sei se vocês estão lembrados aqui das aulas de matemática do ensino médio, daquelas funções de primeiro grau, segundo grau. O ensino médio não vai mais do que isso, né? Lembra? Tinha aqueles gráficos, y em vertical, x horizontal. Então tinha uma função de y em função de x, onde você tinha uma função que formava um gráfico, uma linha, uma reta, uma parábola, baseado na função em si, e você fazia isso com o objetivo de descobrir um certo valor de y dado um certo valor de x. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, só que um pouquinho menos complicado. Por quê? Porque a gente não faz conta. A gente trabalha com Python, e Python tem lib para tudo, exatamente tudo. A gente só tem que entender os conceitos e entender o que está sendo feito, né? Mas a gente aqui não vai fazer conta, até porque pelo número e quantidade de contas que estão para ser feitas para fazer um modelo, a gente ia demorar, sei lá quanto tempo, muito tempo. E aqui as bibliotecas aqui do Scikit-Learn, já vou mostrar, faz isso rapidinho. Então, o modelo é basicamente uma função, né? Então a gente vai descobrir uma função. Lembra lá da função? Função de primeiro grau, y de x igual a que multiplica x mais a constante. Função de segundo grau, y de x é igual a que multiplica x ao quadrado mais bx mais c. Lembra? Tinha lá segundo grau. Aí você usava a forma de Bhaskara para achar as raízes de uma função de segundo grau, lembra? X, raiz normalmente são duas, ou uma, ou nenhuma, mas normalmente são duas, a gente buscava lá. X de 1 e 2 igual menos b mais ou menos, raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Lembrou? Ou não? Beleza. Lembrando, não lembrando, seguimos. Aqui a gente vai usar a mesma nomenclatura, ou seja, vamos construir funções ou modelos para determinar algum y dado determinado x. Ou seja, o y é o valor que nós queremos prever. São as folhas da árvore de decisão. E o x são as características ou os dados que nós, primeiramente, vamos intuir. Nesse primeiro caso, nós vamos usar nossa intuição para escolher quais são dados ou colunas que influenciam de forma direta no y. Ou seja, esses dados, essas colunas que influenciam diretas, são chamados de características, né? Lá no curso ele chama isso aqui de características. E como é que a gente faz isso? Bom, lembra o que a gente quer prever com esses dados de imóveis? Preços. Preços, valores, bufunfa, tintim. Mango. A gente quer prever os valores dos imóveis. E a gente vai pegar com os dados que nós temos aqui e tentar analisar quais colunas, quais dados influenciam de forma direta no preço. Existem formas estatísticas de se fazer isso, mas, por enquanto, usaremos a nossa intuição. E aqui é muito acertado, porque é bem intuitivo, digamos, até simples. Por quê? Veja bem. Quais desses dados, com exceção do preço, influenciam de forma direta o valor do preço? Por exemplo, rooms, número de quarto. O número de quartos de um imóvel influencia no preço? Sim. Então vê que ele selecionou aqui. Rooms, depois ele selecionou bathroom, ou seja, o número de banheiros, porque influenciam de forma direta o valor do preço. Outra coisa, land size, que é tamanho de terra, metragem. Influencia de maneira direta. Latitude e longitude vão dar aqui o local.
né, onde o imóvel foi construído, também influencia de maneira direta. Então ele escolheu 5, tem outros aqui, né? Carro, building area, year build, tudo isso aqui também influencia, né? Mas ele preferiu não levar em consideração apenas esses 5, porque esses 5 aqui realmente influenciam de forma direta. Então, como é que a gente seleciona? Como é que nós vamos selecionar esses dados? Primeiro, antes de selecionar, ele dá-se para fazer uma coisa que é filtrar. Então, antes de fazer esse passo que eu acabei de comentar, ele fez uma filtragem. Que filtragem é essa? Ele pegou os dados, o data frame aqui, e rodou uma função chamada drop_NA. O que o drop_NA faz? Ele drop é uma palavra em inglês que significa cair, né, soltar. E NA é uma sigla para not available, não disponível. Então ele solta e ele deixa cair os não disponíveis. É como se ele filtrasse e só ficasse dados cuja os valores estão aí. Não disponível, ele tira da tabela imóveis que não tem, que o valor, por exemplo, bathroom está 0 ou nada aqui. Então ele vai limpar, vai fazer uma limpagem básica aqui, tirando do data frame dados nulos ou vazios. Em seguida, com esses dados filtrados, ele vai selecionar o Y, ou seja, o dado alvo que nós queremos prever. Como é que a gente seleciona uma coluna só? A gente seleciona rodando aqui um ponto price. Isso aqui é do Pandas, certo? Então a gente seleciona aqui o nosso data frame, roda um ponto price e o Y ele vai receber toda a coluna. Ele vai virar uma series, um array, uma espécie de array, uma tupla, com todos os valores dessa coluna preço. E quando a gente quer selecionar mais de uma coluna, eu coloquei aqui dentro de um array também o nome das colunas, e o nome das colunas tem que estar todas escritas de forma idêntica e correta, certo? E passa aqui também, pega aqui o filter data, o data frame filtrado, passa aqui as colunas com as quais você quer passar, por exemplo. Para validar isso aqui, a gente pode rodar um x.describe, né, que vai rodar essa mesma aqui, só que com as colunas que nós queremos. Só isso. Então é Shift Enter, né? Tá aqui, ó. Então o x.describe rodou isso aqui, ó. Ele descreveu para nós o que tem aqui dentro de x. Então é isso, é uma data frame com os dados de quartos, banheiros, área, metragem e latitude e longitude. Então ele filtrou os dados que não têm valores, pegou essas 5 colunas e separou parte. E o Y a mesma coisa, só que com uma coluna só. Posso fazer a mesma coisa aqui, y.describe. Como se trata de uma tupla, ele vai, talvez ele rode... a tupla ele faz a descrição dessa forma. Ele só colocou o nome e o tipo. E é isso. Beleza. Beleza, rodou, beleza. A partir desses dados de y e x, a gente já consegue treinar o nosso modelo. E para treinar o nosso modelo, a gente vai usar uma biblioteca chamada scikit-learn. Essa biblioteca scikit-learn, a gente importa ela já vem aqui no Jupyter, não precisa instalar nem nada. A gente importa ela usando sklearn. Dentro dela tem um grupo aqui de funções chamado tree. Então, scikit-learn.tree, a gente vai importar dentro desse grupo essa classe, Decision Tree Regressor. Essa classe, a gente instancia ela numa classe, numa variável que vai ser uma classe. E esse aqui vai ser o nosso modelo. Se você sabe Python, sabe o que é uma classe, sabe o que é instanciar uma classe. Então aqui o nosso modelo, com tudo que o Decision Tree tem dentro. Passando aqui uma variável de random state. Essa random state ela vai determinar o nível de aleatoriedade que a árvore de decisão vai ter. Eu não sei determinar quais valores são melhores ou piores, porque no curso do Kaggle ele não explica, ele simplesmente usa os valores de 1 ou mais para baixo que ele vai usar o valor de 0. Normalmente são valores bem baixos. Então, presumo eu que ele queira baixa aleatoriedade.
Da mesma forma que são as temperaturas nas IAs, né? Não sei se vocês já trabalharam com APIs de inteligência artificial. Você ali configura a temperatura, né? E, se eu não me engano, quanto mais próximo de 0, mais aleatório, e quanto mais próximo de 1, menos aleatório. Deve ser algo assim. Chuto, tá? Isso aqui é chute porque não sei, mas normalmente ele usa esse random temp igual a 1. Se você está fazendo aí em conjunto comigo, usa 1 aí e segue a vida. Em seguida, a gente pega esse modelo e roda uma função chamada fit, passando no primeiro parâmetro os valores de x e os valores de y. Rodou. E ele já criou aqui a nosso modelo. Está criado. Então, o Melbourne Model foi treinado. Demorou tudo isso. Tá? Demorou tudo isso. Então, a gente pegou, separou o y e o x e criou a nossa modelo, a nossa funçãozinha. Pronto. Treinamos nosso modelo. Agora a gente vai ver se a gente vai usar esse modelo para prever alguma coisa. Como é que nós prevemos essa coisa? Eu vou colocar aqui as predições dentro dessa variável. Como é que você faz essa predição? É só rodar outra função. Função de nome predict. Então eu peguei o Melbourne, o nosso modelo aqui, e rodei a função de predição. Passando aqui no primeiro parâmetro, x.head. O que o x.head ele faz? Ele vai... Eu vou colocar aqui para que vocês vejam com seus próprios olhos. Pumba! O que ele fez aqui? O head ele pega as informações da cabeça do data frame, ou seja, as 5 primeiras informações. 1, 2, 3, 4, 5. Então, desse data frame de x, ele pegou essas 5 primeiros imóveis, né? Então, número de quarto, banheiro, área. E eu peguei esses 5 primeiros dados aqui para fazer a predição. Até rodei um print xhead aqui, ou seja, fez isso aqui à toa. Então, ele vai pegar os 5 primeiros dados de x para prever o quê? Os preços desses valores. Então, eu coloquei aqui para printar os dados em si e os dados das previsões. Então, rodando aqui um Shift Enter. Temos aqui os 5 primeiros dados, são esses, mesmo que estavam lá. E aqui embaixo, o print das predições, ou seja, para este imóvel com 2 quartos, um banheiro, esta área, essa metragem e esta localização, ele previu um valor de $1.035.000. Para o segundo imóvel, com essas características, ele previu um valor de $1.465.000. E faz sentido esse ser maior porque tem mais quartos, tem mais banheiros, embora seja menor em área. Foi uma lógica que ele montou. E essa daqui, ó, 1.600.000, tem mais quartos, um banheiro só, né? E dos 3 aqui tem a melhor metragem. Então, dos 3 aqui ele tem o maior preço só pelo motivo de ter mais quarto e essa localização. Claro, essa localização aqui, como a gente não conhece a cidade de Melbourne, a gente não pode ver o quanto isso aqui está influenciando. A gente não consegue entender, mas o modelo intuiu que o número de quartos tem um peso maior do que o número de banheiro e metragem. Tanto que o maior valor é esse daqui. Que tem 3, tem 2, mas tem uma área enorme também. Então, esse não é o que tem o maior número de quartos, mas é o que tem maior, mas tem dois banheiros, tem a maior área. Então faz sentido que esse aqui de $1.876.000, né, que faz sentido que esse quarto dado aqui tenha o maior preço. E o último aqui, 1.600.000, também tem um banheiro só, 2 quartos, mas tem uma baita de uma metragem. Então faz sentido. E
Para ver se isso aqui faz sentido, a gente vai pegar o y, que são todos os valores de preço, e pegar o head desse y, ou seja, os 5 primeiros valores que estão lá. Vamos ver? Quais são esses 5 primeiros valores? São eles, respectivamente, os mesmos que deu aqui. Então, ele previu, neste caso aqui, exatamente o mesmo valor. Então, o primeiro imóvel ele tem 1.035.000 de preço. Com base nessas informações, ele previu que esse imóvel teria 1.035.000 de preço. Ele previu exatamente igual para todos os outros. E aqui a gente pode perceber, para quem está mais atento, para quem ainda está aqui me assistindo, me acompanhando, pode perceber que aqui pode haver um problema, que é claro que deu igual. Nós usamos os mesmos dados para treinar e para validar. E sim, é claro que deu igual. Embora não necessariamente dê igual, mas vai dar muito, ou igual ou muito próximo. Por quê? Porque ele montou a árvore de decisão baseado nos dados de treinamento. E você usa para validar os mesmos dados que ele usou para montar a árvore. É claro que quando ele for prever, ele vai fazer o caminho feliz ali da árvore de decisão e vai conseguir prever, vai conseguir fazer as suas predições muito acertadas com o que é na realidade, certo? Isso é um problema, mas esse problema a gente já vai corrigir mais para frente, porque eu fiz assim dessa primeira forma de propósito para que vocês tenham primeiro conhecimento de como é que funciona esse processo. Porque uma vez treinado, uma vez que a gente treinou e que a gente fez uma previsão, a gente vai validar para ver se isso funciona e se isso aqui presta, certo? Como é que a gente usa para fazer a validação? Existem algumas fórmulas, alguns métodos que usamos para isso. Um deles é o Mean Absolute Error, MAE, ou traduzindo, erro médio absoluto, certo? Como é que eu edito? Então, o erro médio absoluto, ele é calculado como? Primeiro você calcula o erro, depois você pega o absoluto desse erro, depois você pega a média. É basicamente o passo a passo do próprio nome da técnica. Então, como é que a gente calcula o erro? A gente calcula o erro pegando, no nosso caso, o preço que ele previu com o preço do real. Faz a subtração e a diferença a gente tem um erro. Se aqui ele colocou a ordem aqui não importa, porque a gente vai pegar o valor absoluto. Então você pode pegar o real menos o predito ou o predito menos o real. Como ele vai pegar o absoluto, você sabe o que é o absoluto, né? Ele vai remover os negativos. Então, independente de qual for maior, se o real for maior ou se o valor predito for maior, por exemplo, nesse caso aqui que ele pegou o real menos predito, se o predito for maior, o erro vai ser negativo. Mas como a gente pega o absoluto desse erro, esse negativo ele some. Então a gente faz a subtração do erro menos o predito, pega o absoluto de todos esses valores, lembrando que a gente faz esse cálculo para todos os valores, retira o negativo desses valores, pega o valor absoluto e em seguida calcula a média desses valores. Não é muito complicado, certo? Média simples, ou seja, soma, divide pela quantidade. Beleza, a gente faz isso na mão? Óbvio que não. Estamos falando aqui do Python. E o Python, dentro do Scikit-Learn Metrics, eu não sei, eu já usei o Scikit-Learn. Usei o Scikit-Learn para pegar aqui a nossa classe. Então, nós vamos usar o Scikit-Learn de novo. Ele tem outro grupo aqui de funções chamado Metrics. Dentro dele, nós vamos pegar o nosso Mean Absolute Error. Ele vai fazer o cálculo que eu acabei de explicar sozinho. Como é que ele faz isso? Primeiro você precisa, obviamente, como eu fiz a predição aqui só dos primeiros 5 valores, eu vou fazer aqui a predição de todos os valores. Então eu não vou passar o x.head, vou passar o x total. Em seguida, eu vou pegar aqui o Mean Absolute Error, certo? Calcular esse erro absoluto, passando no primeiro valor os dados reais e no segundo os dados preditos.
né? Rodando aqui, como vocês já devem ter dado uma bisoiada aqui, o erro médio deu de $1.115. E este é um erro muito baixo, certo? Levando em consideração que os imóveis estão no nível de 1 milhão para mais ou para menos, estão ali na faixa de 1 milhão, um erro de $1.000 é muito aceitável. Ou seja, quando a gente olha para esse erro absoluto médio, a gente tem uma sensação de que o nosso modelo está redondinho. Mas não, isso aqui é só uma ilusão mesmo. Por quê? Por causa daquilo que eu comentei aqui um pouco acima. Nós usamos os mesmos dados de treinamento para fazer a validação. E isso implica nisso mesmo, né? Num MAE baixo. Como você viu aqui, os primeiros 5 valores foram exatamente iguais, aqui não teve erro. Se fosse calcular o MAE para esses valores aqui, ia dar 0. Ou seja, perfeito, modelo perfeito. Não existe. Não existe. Então, esse valor muito baixo é suspeito, tá? Como é que a gente faz da maneira certa, então? Para fazer da maneira certa, a gente tem que separar os dados, né? A gente tem que dividir os dados. Então, nós temos que pegar o data frame, aquele nosso CSV lá, dividir o x e o y. Dentro desse x e o y, a gente vai separar dentro do y dados de treinamento e dados de validação. Pegar dentro do x dados de treinamento, dados de validação. Fazemos isso na mão? Claro que não. Usamos uma lib do scikit-learn para isso. Scikit-learn Model Selection, dentro dele tem lá um Train Test Split. Ele vai fazer isso. Ele vai pegar o train test, ou seja, treinamento e teste. Split. E split é corte, né? Ele vai quebrar, ele vai dividir os nossos dados para nós. Então ele... E aqui, usando aqui do Python, aqui, ele já vai atribuir aqui os valores devidos aqui, sem precisar depois separar mais para frente. Então ele vai devolver aqui 4 valores para nós, né? Ou seja, os valores de x separados e os valores de y separados. Então ele devolve primeiro os valores de x, dentro dos valores de x de treinamento primeiro e validação de x depois. Em terceiro, os de y, treinamento primeiro e os de validação depois. Então é isso que devolve essa função train test split, passando aqui no primeiro parâmetro os valores inteiros de x e os valores inteiros de y. De novo aqui o nosso querido random state, nível de aleatoriedade, e dessa vez ele passou 0. Mantemos assim. Beleza, com isso nós temos o x de teste de validação e y igual, respectivamente. Logo agora nós vamos treinar o nosso modelo com os dados separados e ver o que acontece. Primeiro, vamos instanciar de novo o nosso Melbourne Model com o nosso Decision Tree Regressor, que a gente pegou lá do scikit-learn lá em cima. Depois nós vamos treinar este modelo, certo? Passando os dados de treinamento, né? Aqui, ó, estão aqui, x e y de treinamento. Em seguida nós vamos fazer esse mesmo passo aqui, ó. Treinar modelo, prever e validar. Só que dessa vez nós né, em vez de fazer passo a passo aqui eu explicando, eu fiz aqui para ir explicando mesmo. A gente faz isso aqui numa tacada só. Então, treinou, pegou os valores preditos, passando aqui Melbourne, pegando aqui o modelo, rodando o predict, passando para ele o que? O x inteiro? Não, os valores separados de x para validação. Então, val x. Em seguida, nós vamos printar aqui o erro que nós vamos calcular usando o que? Os valores de y para validação em comparação com os valores preditos. Como vocês já podem ter visto aqui, vou rodar de novo. Observando aqui esse valor, ele é um pouquinho maior. Ele é um pouquinho maior que 1.115, né? Ele deu aqui $275 mil para mais. Ou seja, esse aqui já é um erro bem mais considerável, certo? Considerando que os imóveis estão ali na faixa de 1 milhão, os seus preços estão na faixa de 1 milhão, você construir um modelo cujo erro médio gira em torno de
um pouco acima de 1/4 do valor dele, não é aceitável, né? Você pode dizer com uma certa razão que esse modelo não presta, certo? Porque você prever um preço e errar para mais $275 mil ou para menos é grave, é um erro não aceitável. Então esse primeiro modelo que nós treinamos precisa ser melhorado, e muito, certo? Então, esse modelo Decision Tree Regressor, treinado da forma correta e validado da forma correta, nos deu um erro muito alto, certo? Bem, por enquanto é isso, já deu um tempinho considerável aqui, não sei se você conseguiu prestar atenção em tudo o que eu expliquei, não sei se você entendeu, não sei se você entendeu tudo o que eu expliquei. Se sim, se não, problema seu, eu estou aqui só estudando e você está me acompanhando porque quer. Bem, de qualquer forma, eu espero ter ajudado. Né? Se você estava com alguma dúvida, se você está com alguma curiosidade ou interesse na área de ciência de dados, é nóis. Na próxima a gente vai melhorar isso aqui, porque realmente esse erro aqui está zoado. Valeu.